Olá, meus amigos, minhas amigas do nono ano, mais uma vez com vocês, professor Leandro, e a nossa aula de hoje é sobre os regimes totalitários. É o prelúdio ali, antes da gente entrar naquele assunto que vocês estão esperando desde o sexto ano. Mas o que são regimes totalitários? Para falar disso, antes a gente tem que falar do que é um totalitarismo. Totalitarismo é um sistema de governo onde existe um controle absoluto de um partido ou do líder desse partido, uma pessoa, sobre a nação inteira. O que isso quer dizer? Quando existe uma pessoa ou um partido que governa com mãos de ferro, ele simplesmente não admite opositores, ele massacra, ele esmaga todo mundo que pensa diferente dele. Isso é altamente antidemocrático. É você não permitir uma opinião contrária. E o que é pior, além de não permitir essa opinião contrária, você executa quem tem essa opinião diferente da sua. Então vamos lá, quais são as principais características desses regimes totalitários, desses governos totalitaristas? Primeiro, um nacionalismo exagerado, tipo o país acima de tudo e acima de todos. Não sei se isso soa familiar para vocês, mas enfim, é tudo pela nação. É um nacionalismo exagerado, como se aquela nação fosse melhor do que as demais, como se aquele povo fosse melhor do que os demais, como se aquela nação específica ela tivesse que subjugar as outras, ela merecesse subjugar as outras, ela merecesse estar acima, à frente das outras. Nacionalismo que coloca esse país à frente de todos os demais. Outro ponto é o culto ao líder. Já falamos aqui brevemente, né? O culto à liderança. O líder ele é visto como um herói, ele é visto como condutor. Até mesmo a palavra condutor ela era usada para Hitler, por exemplo, que era chamado de Führer. O Dulce, Mussolini, enfim, eles eram lideranças, eles eram os heróis, eles eram a esperança, eles eram o mito que iria tirar o país das recessões que eles passavam. Militarismo. O militarismo ele servia para intimidar os adversários. O militarismo é uma característica muito marcante. O fechamento com os militares, está sempre ali andando juntinho dos militares para quê? Para intimidar os opositores, para fazer com que todo mundo que seja contra o regime, o partido, o líder, pense duas vezes antes de falar mal desse líder, antes de criticar esse líder, porque tem ali um exército por trás capaz de intimidar e capaz até de levar até as últimas consequências no caso de uma oposição muito ferrenha, muito forte. Bom, além do militarismo, a gente tinha censura. Os meios de comunicação não podiam falar mal do sistema, falar mal desse líder. Os meios de comunicação eles tinham que enviar antes a pauta do que deveria ser dito, do que ia ser falado, para que esse líder, para que esse partido visse antes e aprovasse. Não, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode falar. É quase que um cala a boca vocês da imprensa. Só falo o que eu quero que vocês falem. É nesse sentido aí que seguem os regimes totalitários. Bem, também são inventados inimigos. É uma outra característica muito marcante. São inventados inimigos internos, externos. Temos que nos unir. Nosso país tem que se mostrar forte para lutar contra tal ameaça. Contra os comunistas, contra os judeus, contra etc, etc, como foram utilizados ao longo da história aí. A gente vai ver que os fascistas, os nazistas, eles tinham alguns inimigos em comum, eles tinham algumas cismas, principalmente com alguns sistemas socioeconômicos que a gente já vai ver. Bom, o terror. O terror também era uma característica. Você fazer o seu inimigo, você fazer o seu opositor se sentir aterrorizado, você persegui-lo ao ponto desse seu opositor se sentir aterrorizado até mesmo com a sua presença. Pois bem, esse sistema
de regime totalitário, um grande líder concentrando todo o poder nas suas mãos, mandando e desmandando no país conforme ele bem entende, conforme o partido bem entende. Esse tipo de governo ele alcançou seu auge ali entre a década de 1920, e a década de 30, 1930. Esse período aí entre 1920 e 1930, o capitalismo ele começa a entrar em declínio, culminando com a crise de 29, que nós vimos algumas aulas atrás. E esse declínio do capitalismo faz com que cresça um outro sistema socioeconômico, que é o socialismo. O socialismo ele começa a crescer, começa a ganhar um protagonismo, sobretudo no leste europeu, e isso vai assustando as elites. As elites proprietárias da Europa começam a ver esse sistema socialista, vou perder os meus bens de produção, vou perder meus bens, eu vou perder o meu dinheiro, eu vou ter que socializar e dividir com todo mundo. Não é bem por aí. E aí essa galera assustada começa a fechar com os regimes totalitários, começa a apoiar. Olha só quantas coincidências, né? Porque que é interessantíssimo a gente estudar a história. Os donos do meio de produção, os pequenos proprietários, os donos de um pequeno comércio, ou os grandes empresários, eles começam a apostar em regimes totalitários com medo do crescimento do socialismo, do comunismo, se preferirem. Bom, a situação pós-guerra também influenciou bastante, porque a Alemanha ela sai execrada da Primeira Guerra Mundial, a Itália também se sente um pouco lesada, e esses dois países, a gente vai ver em aulas futuras, que eles são aí os grandes precursores desses regimes totalitários. Bom, eles começam a questionar, principalmente na Itália, esse regime de democracia liberal. Esse regime de democracia onde o mercado se autorregula, onde o capitalismo manda muito forte. Benito Mussolini ele começa a fazer discursos dizendo que a gente não pode deixar o mercado se autorregular, a gente tem que, com braços fortes, manter a economia do nosso país, manter o nosso país forte, tornar da Itália o império que ela já foi um dia, se referindo ao Império Romano. Então, se você junta tudo isso, certo? A crise de 29, a situação da Itália e da Alemanha no pós-guerra, enfim, a gente tem ali ganhando muita força o fascismo italiano, que é o primeiro regime totalitário que começa a, entre aspas, dar certo, que começa a fazer com que o povo italiano, que começa a fazer com que a Itália se sinta melhor diante de um panorama de crise mundial. E aí a gente tem esse regime fascista ganhando força na Itália, a gente tem o regime que chega ao poder em 1933 na Alemanha, o regime nazista. O nazismo ganha muita força também. O povo alemão que se sentia muito mal depois dos resultados da Primeira Guerra Mundial, eles começam a apoiar esse regime nazista. E o nazismo vai ganhando força. A Itália e a Alemanha elas conseguem se manter fortes diante de um panorama de crise. Veja bem, não é que elas não estivessem em crise, mas elas se mantêm fortes, coesas e unidas. Assim, bem que coesão e união é bem a mesma coisa, né? São bem sinônimos. A gente tem, não só na Itália e na Alemanha, o mundo inteiro começa a flertar com esses regimes de extrema direita. Sim, de extrema direita. Eles ganham força pelo mundo inteiro e eles provocam, por exemplo, em Portugal, o salazarismo, um regime totalitário, guardadas as suas proporções também, onde Salazar governava Portugal com mãos de ferro. Assim como na Espanha, na vizinha Espanha, né, o franquismo. O Franco governava também com mãos de ferro, centralizando todas as ações nas suas mãos, num regime totalitário, também na Espanha, claro, guardadas as devidas proporções. Esses regimes eles ganham força e uma aliança entre Itália, do regime fascista,
onde Mussolini centralizava o poder nas suas mãos, e a Alemanha, o regime nazista, onde Hitler também centralizava o poder nas suas mãos, dois partidos, o Partido Fascista Italiano e o Partido Nazista Alemão, fortíssimos, únicos em seus países, centralizando o poder. Quando eles fazem uma aliança e se unem, o mundo inteiro entra em estado de alerta. O mundo inteiro ele se estremece diante daquilo que estava acontecendo. Começa o caminho a passos largos para a eclosão de mais uma guerra de proporções mundiais, a Segunda Guerra Mundial. Mas esse é um outro assunto que fica para uma outra aula, é uma outra história que a gente vai deixar para os nossos próximos encontros, ainda que virtuais, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam todos bem. Um beijo e um queijo para vocês e nos vemos, espero que em breve. Tchau, tchau!